Departamento de Ensino Superior aqui do INES. E, na verdade, eu venho apresentar um pouco sobre um grupo de pesquisa que eu tenho, meu e a professora Fernanda Caricari, que se encontra em licença no momento, mas é um grupo de pesquisa chamado Compreensão e Produção Escrita em Língua Portuguesa como Segunda Língua, Experiências, Desafios e Perspectivas. Para nós é um grande desafio, e eu acho que não só para nós, professores de língua portuguesa, mas a questão da articulação entre língua portuguesa e, em primeiro lugar, a língua de sinais e a língua portuguesa, esse é um tema de muita importância atualmente. Por quê? Porque nós nos vemos em um cenário em que nós temos estabelecida a língua de sinais como L1 do nosso aluno surdo, né? Estabelecida, regulamentada, reconhecida. No entanto, a gente também tem, na mesma lei, a gente tem a língua portuguesa na modalidade escrita. E o professor se vê numa situação, ainda é muito novo, e nós nos vemos numa situação, principalmente, né, em ambientes inclusivos, em que nós temos uma maioria de alunos ouvintes e 1 ou 2 alunos surdos. E aí a gente se vê diante desse desafio de como ensinar língua portuguesa ou mesmo outros conteúdos de outras disciplinas, mas que envolvem a língua portuguesa, certo? Então, a partir dessa temática que o nosso grupo de pesquisa trabalha. Esse grupo foi criado em 2015 e ele acontece até atualmente, né? E as nossas pesquisas envolvem a temática da linguística, né? De textos da linguística e da literatura relacionados à educação de surdos. O nosso foco é o ensino de língua portuguesa para surdos e elaboração de material didático específicos para aprendizes surdos. E eu coloquei o "e ouvintes" entre parênteses, por quê? Porque um bom material elaborado para o aluno surdo, ele contempla o aluno ouvinte. Mas o oposto não é verdadeiro. Um bom material elaborado para um aluno ouvinte, exclusivamente, ele não contempla a necessidade de um aluno surdo, né? Então, primeiramente, a gente pensa em como atender a demanda desse aluno surdo. Por quê? Porque por meio de estratégias específicas e adequadas, a gente vai atender os dois lados. O e-mail do nosso grupo é esse que está aqui, né? portuguesl2surdos@gmail.com. Quem quiser fazer um contato ou fazer parte do grupo, seja muito bem-vindo. A nossa motivação para a criação desse grupo foi, primeiramente, a nossa formação acadêmica e a nossa experiência. Primeiro, nós somos formados, eu e Fernanda, em português e inglês. Então, a gente já trabalha com o ensino de língua como uma segunda língua, como uma língua estrangeira. E ensinar a língua portuguesa para surdo, a gente tem que partir desse mesmo pressuposto. Por quê? Porque a língua portuguesa é a modalidade escrita, né? Primeiramente, e ela é a segunda língua do meu aluno. Então, eu preciso, em todos os momentos, verificar esse ponto central. Não é a L1 do meu aluno surdo. A L1 do meu aluno surdo é a língua de sinais. E a partir do momento em que eu elaboro o meu material e que eu uso estratégias para o ensino de segunda língua, como se fosse inglês, francês, espanhol, alemão, eu vou contemplar com mais propriedade a necessidade do meu aluno. Nossa motivação também parte da necessidade de refletir sobre as nossas práticas pedagógicas como professores de língua portuguesa escrita para surdos. Eu trabalho no ensino superior, mas nós recebemos no curso de graduação, de pós-graduação, muitos professores que têm essa inquietação, né, de como ensinar a língua portuguesa ou como trabalhar habilidades de leitura e de escrita com alunos surdos. Então, a gente precisa o tempo todo refletir as nossas práticas pedagógicas e partir do pressuposto de que não é um plano de atividade fixo, pronto, aquele que eu levo para a sala de aula, que é o que vai ser executado fielmente. Muitas vezes,
a própria dúvida do aluno faz com que a aula tome um outro rumo, né? Que a gente aborde outros conteúdos, porque naquele momento, o importante é trabalhar a dúvida do meu aluno. E aí, a gente então conta com as nossas experiências, com os desafios e com as perspectivas. Não existe nada pronto, né? Não tem nada pronto. Nem mesmo para o ensino de língua portuguesa como L1, a gente não tem nada pronto. A gente está o tempo todo questionando qual é a melhor forma de ensinar. E a importância do ensino, da pesquisa e da extensão. O nosso grupo trabalha com o ensino, a pesquisa e também com cursos de extensão. O grupo é formado por graduandos, né, do INES, e bolsistas e colaboradores, por integrantes já graduados, né, de letras e pedagogia, e mestrandos, nós temos mestrandos da UF, de outras instituições de ensino, e professores também da rede municipal, que é essa a grande resposta para a gente quando a gente elabora uma unidade didática ou um objeto de aprendizagem, porque são esses os professores, né, que muitas vezes se veem em situação muito delicada em sala de aula, pela própria formação, que não foi para isso, em princípio, e também pelos desafios de ensinar uma segunda língua, né? Nós partimos de alguns aspectos legais, que eu acho que aqui já é de conhecimento de todos, né? A Declaração de Salamanca, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei de Língua de Sinais, o decreto que regulamenta essa lei, a Lei da Inclusão, os PCNs. Então, legalmente, nós temos um aparato aí bastante concreto, né? O problema é transformar tudo que está previsto, todos os direitos que são garantidos, a gente transformar isso numa realidade e bem-sucedida, né? E a gente não parte do senso comum, a gente não parte do nosso bom senso e da nossa subjetividade. Para trabalharmos os nossos conteúdos em sala de aula, para elaborarmos os nossos materiais didáticos, nós partimos de estudos anteriores, né? E aqui estão alguns desses pesquisadores, né, de outros estudos, de outras vertentes, né, que nos mostram determinados caminhos, e a partir daí a gente segue alguns, a gente complementa, a gente questiona, ok? Então a gente tem, por exemplo, quadros, acho que a maioria aqui já conhece, né, que foram nomes muito repetidos aqui, Pereira, Maria Cristina da Cunha Pereira, que vem participar inclusive do nosso simpósio em outubro, a Carla, porque o grupo ele é bastante variado. Então, tem integrantes do grupo que gostam muito de trabalhar com a literatura, com a leitura em primeiro lugar, né, e com a literatura. Então, a Carla dá um bom embasamento para a gente. Então, a gente tem a Carla. A gente também trabalha com outros autores que falam sobre ensino de língua estrangeira, ensino de língua inglesa, e esses autores também fazem parte das nossas leituras, como, por exemplo, Ellis, Lefa, falam de estratégias de ensino, elaboração de material didático. Isso tudo pensando em uma segunda língua, né? Campelo, né, com a pedagogia visual, com a questão da visualidade, gêneros textuais, porque nós precisamos partir do gênero, né? A gente precisa fazer com que o aluno ele perceba a diferença dos gêneros textuais, a diferença também do uso dos diferentes gêneros textuais, de o aluno se ver como um agente social, de o aluno ser capaz, por exemplo, de preencher um formulário com muita autonomia, com total autonomia, e para isso ele vai saber que um formulário, que um currículo vitae, que uma proposta de emprego, e ali ele precisa reconhecer as informações que estão sendo solicitadas, e também perceber que existe um anúncio publicitário, que existe a bula de remédio, e que esses gêneros eles têm configurações diferentes, porque têm objetivos diferentes também, né? Então, esses são alguns dos autores que nos amparam nos nossos estudos, nas nossas pesquisas. O grupo acontece, né, desde 2015, então em 2015 e 2016 as nossas reuniões eram às terças-feiras,
E em 2017 nós estamos nos encontrando às quintas-feiras, das 14h30 às 17h30, uma vez por mês. Como o grupo é um grupo extenso, nós dividimos as atividades. Depois eu vou até mostrar como é que a gente está fazendo, né? São várias frentes e nós nos dividimos para a gente poder, durante as outras 3 semanas, nós trabalharmos aquilo que a gente se propôs a fazer. E nós temos bolsistas da extensão e da pesquisa. Atualmente, os meus bolsistas da pesquisa são a Rosane de Brito, o André Prata e a Nádia, que é da extensão, e eles é que nos ajudam. Mas nós temos também outros colaboradores, né, cujos nomes estão aqui, e depois eu vou mostrar uma foto grande para vocês verem o tamanho do grupo, que me dá muita felicidade. Como é que a gente faz a dinâmica do grupo, né? Então, para que também não seja muito cansativo, enfadonho, nós distribuímos as leituras teóricas, como eu falei, a gente não pode partir do senso comum, do bom senso, da subjetividade apenas. Então, nós distribuímos textos sobre a área de ensino para surdos. Esses textos são lidos e são apresentados para o grupo, são discutidos, e aí é muito interessante porque aí vem as práticas, as experiências, as dúvidas, né, as questões. Tem alunos ou tem participantes que às vezes não eram da área não são da área de letras, né, de linguística, mas que vão tomando conhecimento, inclusive, da terminologia que a gente usa, porque a gente trabalha com a questão da linguística aplicada. E o que é a linguística aplicada? É você usar a língua, mas com um fim específico, né, para a área de ensino mesmo, como tem a matemática aplicada, né, e outras áreas. Então, a gente faz essas discussões dos textos e, a partir daí, a gente começa a produzir. E é um grupo bastante produtivo. Então, a gente tem grupos nesse grupo, a gente tem os cursos de extensão. Nós já fizemos 2 modalidades de ensino de língua portuguesa, né, para surdos, e um curso de compreensão e produção de textos acadêmicos, que é um curso que terminou recentemente. Eu fiz o módulo 1 e o módulo 2 vai iniciar agora em agosto. Por que a extensão é importante? Porque é na extensão que a gente utiliza também o material que a gente propõe. Então, não basta a gente criar, mas a gente precisa também aplicar para ver se aquilo funcionou, o que funcionou, o que tem que ser melhorado, né, ampliado, modificado, enfim. E tudo isso com essa proposta de material didático autêntico, por meio de textos autênticos. É muito complicado porque a gente sabe que o governo distribui material, né, os livros didáticos, e como é que o professor vai usar aquele material, né? Então, a proposta é o quê? Que se criem os materiais. Eu não acredito muito na palavra adaptação, porque eu acho que o adaptar, ele pode também não ficar, né, a contento. Então, eu acho que a elaboração do material, de acordo com aquele perfil, com o nível escolar, com a idade, com, né, a característica daquele grupo, eu acho que isso é realmente o grande passo para que o ensino seja um ensino mais satisfatório. E aqui a gente, como eu falei, o grupo é bastante produtivo, eu não vou ler tudo para vocês, mas é mais para vocês terem o conhecimento de como o grupo trabalha. É um grupo de 2 anos, né, 2 anos e meio agora, e nós fizemos bastante coisa. Então, a gente elabora os materiais, a gente participa dos eventos, são equipes diferentes, são duplas diferentes, que trabalham com temas diferentes, né, dentro dessa temática maior, que é o ensino de língua portuguesa. E aí a gente tem, assim, a apresentação de trabalhos em eventos, como, por exemplo, a jornada de iniciação científica do INES, teve um evento da Associação Brasileira de Linguística em Macaé, e a Aline foi, que é integrante do grupo, congressos de linguística aplicada e de análise do discurso, a gente também participou. Então, são vários
não só no Rio de Janeiro, mas a gente consegue fazer uma divulgação do grupo e do trabalho do grupo em outros estados também, mostrando o nosso trabalho e buscando também respostas para as nossas dúvidas, né? A gente tem, aquela foi a apresentação de trabalhos, essa relação é uma relação de artigos que nós fizemos, então todos os trabalhos eles são transformados em artigos, ou num pôster, ou numa apresentação em evento, e a gente conseguiu numerar uma produtividade relativamente grande, né? Resumos aceitos para publicação, esses resumos significam que dali surgirão artigos, e esses artigos serão publicados, né? E isso, eu e Fernanda temos já uma carreira, né, um pouquinho mais consolidada, porque a gente fez o doutorado, né? A gente está indo para o pós-doc, Fernanda inclusive já tem o pós-doc. Mas o nosso intuito é de fazer com que os integrantes também tenham a sua produção e que a sua produção seja divulgada. Porque muitas dessas revistas que são mais bem qualificadas, pontuadas pela CAPES, elas exigem que tenha, né, um doutor juntamente com outros pesquisadores. Então, dessa forma, assim, não é aquele tipo de trabalho, você faz e eu coloco meu nome. De jeito nenhum, a gente trabalha junto, a gente faz o trabalho totalmente, né, em parceria, e aí a gente publica isso sendo um trabalho em conjunto mesmo. E nós temos as elaborações, né, das unidades didáticas, partindo sempre do gênero textual, da questão da língua de sinais, né, como a L1 do surdo, de uma contextualização. Toda a unidade didática parte de uma contextualização, de uma pré-leitura. Primeiro eu preciso investigar com o meu aluno o que ele sabe sobre aquele tema, qual é o conhecimento prévio, cada um, a cultura surda, porque parece muito óbvio, mas eu vou mostrar aqui um convite de festa de aniversário e isso é muito óbvio. Nem sempre. Por que não? Porque cada um traz o seu costume, cada um tem a sua cultura. Muitos são filhos surdos de pais ouvintes. Muitos não têm nem acesso ao conhecimento, não têm acesso, né, a essa cultura. Muitos não sabem nem o que significa uma festa de Natal, o que significa Páscoa, o coelhinho da Páscoa, né? Então a gente precisa partir primeiro dessa investigação para que depois a gente trabalhe, né, o conteúdo desejado. Então a gente tem aqui, né, a Cleudes fez uma unidade didática sobre o meio ambiente, ela conta uma historinha também sobre a boa sopa, e aí ela é parte da língua de sinais, explorando a língua de sinais dos alunos também, e depois aqui vem a atividade. A produção escrita é a última parte. E além de ser a última parte, o professor precisa ter muito cuidado ao avaliar. Né? Precisa avaliar esse texto, sabendo que esse texto é um texto em L2. Ou então eu vou riscar e vou dizer, está tudo errado, meu aluno não vai aprender. Normalmente a gente, né, se depara com essa triste situação. A Márcia fez uma unidade didática sobre identificação, então era para crianças de mais ou menos da terceira série, do terceiro ano do primeiro segmento do ensino fundamental, e aí ela trabalhou a questão da identificação, para que eu uso identidade, carteira de vacinação, título de eleitor, e aí vem a cultura, né? Vem aquele conhecimento prévio que é tão importante. A Cida trabalhou com anúncio publicitário, né? Investigando as informações, para eles identificarem. E um anúncio publicitário, em um classificado, por exemplo, a gente pode recorrer a várias informações, né? Questões de número, palavras, adjetivos, verbos, a própria questão não visual, né? Uma série de recursos, né, que aquele anúncio me dá. O Augusto, que está aqui, que é um grande orgulho para a gente, porque ele é um professor surdo, né, e que gosta da língua portuguesa e que divulga a língua portuguesa como sendo uma língua que pode ser aprendida, né, e pode ser ensinada por um professor surdo. E o que eu sempre falo para os meus alunos, que os professores surdos
e que os surdos, nossos alunos graduandos, eles precisam ocupar o espaço deles. Não é substituir o professor ouvinte, não é ameaçar a presença do professor ouvinte, mas ele está estudando para isso, né? Para ter o papel principal e não o papel de coadjuvante, né? Ele precisa ensinar e não mediar somente, né? A Aline fez um trabalho com o livro Pequeno Príncipe, em uma escola inclusiva em que era um aluno surdo, 30 e poucos alunos ouvintes, foi um grande desafio para ela, mas ficou muito bem feito o trabalho. E eu e Fernanda, todas as nossas unidades, todo o trabalho que a gente faz é também baseado em material autêntico. O texto é escolhido para determinado objetivo e as atividades também. E aqui umas apresentações que a gente fez em congresso, né? Para mim. E para 2017, a gente retomou há pouco tempo e a gente já tem algumas metas, né? Algumas delas estão aqui. Por exemplo, um levantamento sobre pesquisas envolvendo o ensino de língua portuguesa como L2, que está sendo feito pela Rosane, pelo André e pela Cleudes. Por quê? Porque nós sabemos que a língua de sinais ela foi reconhecida em 2002, desculpa. Em 2005 a gente tem um decreto que regulamenta a referida lei. E aí o decreto estabelece um monte de diretrizes que deve-se oferecer o conhecimento, formação continuada para o professor, para os surdos, tudo isso que a gente, acho que a maioria aqui já domina. Mas o que a gente tem de 2005 até 2017, de 2010 até 2017? Né? Quais são os trabalhos, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado? O que está sendo falado, estudado sobre o ensino de língua portuguesa como L2 para surdos? Sobre metodologias de ensino para surdo? Isso está sendo realmente considerado nos bancos universitários? A gente já tem aí o tempo do decreto, o tempo da lei e o tempo de prática. Na verdade, a gente sempre teve. A prática a gente precisou, mas o que a gente tem de estudos sobre isso? Essa é uma frente que a gente está fazendo. Uma pesquisa em ambientes escolares, em escolas inclusivas, bilíngues, para tentar analisar como é que está acontecendo o ensino de língua portuguesa, se está acontecendo, né, como é que está a aprendizagem. Uma análise de livros didáticos, porque os livros chegam e os professores muitas vezes precisam usar aquele livro, seguir um programa, seguir um conteúdo. E como é que ele se vê diante disso, de um livro, por exemplo, de 6º ou 7º ano, que vai trabalhar análise sintática, que vai trabalhar orações coordenadas, orações subordinadas, os tempos verbais, tempos e modos verbais? Como é que esse livro pode ser, esse conteúdo ele pode ser trabalhado para um aluno surdo, né? Sem eu seguir esse livro literalmente? Até porque eu acredito que ele não vai precisar, no primeiro momento, de todas essas informações que são gramatiqueiras e que a gente, inclusive, questiona para o aluno ouvinte, né? Esse ensino tradicional, conservador da gramática, como ainda acontece. E esse trabalho vai ser feito pela Fabiana, pela Aline, e apresentações que a gente já está, a partir desses resultados prévios, nós já estamos nos candidatando a isso, mandando os nossos resumos para vários eventos. E as minhas considerações, assim, que são parciais, né, sobre esse grupo, que os resultados eles têm sido satisfatórios, né, pela produção, pelas respostas que os alunos dão, pelas respostas dos próprios professores. Os nossos encontros, eles proporcionam reflexão, angústia, a gente chega angustiado, muitas vezes a gente chega com aquela sensação de que não está dando certo, que alguma coisa não está dando certo, e aí é uma dica do colega, é uma pergunta que faz com que a gente perceba que eu posso mudar, né, o meu caminho e pode dar certo. Nós recorremos a teóricos, não é nada, como eu já falei, de senso comum.
profissionais da educação, a própria experiência de cada um, com subsídios para propostas voltadas ao ensino de melhor qualidade aos nossos alunos, né? Sair do discurso e fazer a coisa acontecer realmente. Observamos um significativo amadurecimento dos integrantes do grupo, porque muitos, até pelo curso, né, curso de pedagogia, muitas das vezes não tinham aquele conhecimento até da terminologia, né, da linguística, de como a gente trabalhar gênero textual, mas gênero não é masculino e feminino, não, a gente trabalha com gênero textual, né, oração, mas eu posso escrever oração no enunciado do meu aluno, mas oração ele vai entender como oração de rezar, e a oração, nesse caso, é a oração da frase, né, aquilo que tem verbo. Então, a gente percebe esse amadurecimento, a maneira de se colocar, a postura enquanto um pesquisador também. E a nossa troca de experiências, né, de angústias, de saberes, com um propósito específico, que é o de colaborar para uma educação de surdos melhor e uma perspectiva bilíngue, que é o que a gente mais busca no momento, né? E aqui estão algumas fotos dos integrantes, né, em algumas apresentações. Então, a gente se divide nos eventos, nos pôsteres e nos congressos. Então, a gente registra e aqui está o grupo quase na totalidade. É um grupo bastante diversificado e isso é que é legal, né? É essa diversidade do grupo. Agora eu queria mostrar para vocês, bem rapidinho, uma unidade que o Augusto até que fez, não é nem a unidade na íntegra, mas é um pedaço de como ele trabalha um aluno surdo, um professor surdo, ensinando língua portuguesa, uma experiência concreta, tá? E aí ele ensinando verbos para alunos surdos. Deixa eu procurar. Mas isso foi uma apresentação que ele fez para a gente em uma das nossas reflexões, e aí ele ia mostrando como é que ele ia trabalhar. Inclusive é tema da monografia dele, que ele está trabalhando sobre ensino de língua portuguesa, especificamente o ensino de verbos. Como é que ele trabalha, que metodologia e o material que ele usa para ensinar verbos para alunos surdos. E aí tem toda uma historinha antes, né, de conversa, aquela pré-leitura, né? O que você fez, o que você faz, o que você gosta de comprar, o que você gosta de comer, mas ontem você comprou o quê, e hoje, e com isso, né, antes dessa parte da formação linguística mesmo, da palavra, da estrutura da palavra, tem todo, né, uma contextualização, uma pré-leitura, e aí ele frisou a questão da terminação, e é interessante porque ele fala em radical. Eu não sei se a gente teria tempo, Ramon, para o Augusto falar alguma coisa? Desse trabalho dele? Tem tempo? Não? Não? Ok, eu vou tentar representá-lo. E aí aqui ele traz os recursos visuais, e é importante a gente também lembrar que recursos visuais, eles também não podem ser a poluição, né? Então eu vou substituir o texto por imagem, por desenho, por figura. Isso não é tudo, né? Eu preciso contextualizar. Aqui, por exemplo, é uma turma, eu acho que na faixa dos 11 anos, 12 anos, então são coisas que eles gostam. Carro, lanche do McDonald's, mesmo o lanche do McDonald's sendo polêmico, né, por causa da saúde e tudo, mas é o que eles veem, eles identificam. Então, assim, brinquedo, quando eu for rico eu comprarei, eu lembro que ele falava, quando eu for rico eu comprarei um castelo, comprarei um grande carro, e aí a terminação do verbo já foi ficando mais visível, né, mais clara para eles. E mostrou, isso aqui já é o encaminhamento, né? Não é o início, lógico. E aí ele foi pontuando, né, no tempo, em 2017, futuro, que terminação eu usarei.
2015 é passado, então eu tenho a terminação lá, sempre com o verbo comprar, né? Ele está falando do verbo comprar, da ação de comprar. Este ano, noção de presente, passado ou futuro, 2014, 2018, futuro, 2016. Eu gosto muito de televisão. Ano que vem, eu preciso comprar. Okay? Então, aqui um textinho. Enfim, são estratégias que ele vai usando e que a gente fala, mas você vai trabalhar isso com um aluno surdo? É um professor surdo ensinando um aluno surdo. E depois, se vocês tiverem, eu acho que o tempo está encerrado, né? Está esgotado, mas se vocês tiverem dúvidas ou se tiverem interesse em participar, em dividir com a gente, em conversar, eu vou ficar por aqui, também depois eu posso passar o e-mail para a gente conversar melhor e sejam bem-vindos ao grupo de pesquisa, aqueles que tiverem interesse. Acabou o tempo. Sem história não vai dar tempo. Só então fazer duas divulgações. Uma é que eu tenho um outro grupo de pesquisa e a maioria dos integrantes está aqui, que é um grupo chamado O Passado Tem Histórias, tem história, representações do INES, a partir de documentos oficiais e não oficiais. Esse é um trabalho que faz análise do discurso e aí a gente está analisando cartas da década de 30, a Carta de Rouet, que é chamado Relatório de Rouet, né, quando ele se dirige a Dom Pedro para criar o Instituto. Também outras publicações sobre o INES, e o propósito desse grupo é analisar o discurso. O que é que tem sido dito sobre o INES, qual é a responsabilidade que se coloca no INES quando a gente lê os textos, quando a gente lê os textos de forma mais crítica. Quando a gente lê o relatório de Rouet, a Carta de Rouet, por exemplo, que parece que ele está o tempo todo mostrando, né, as habilidades dele para ele ser o diretor do Instituto, mas as marcas discursivas, e esse é um grupo bastante interessante também da área do discurso. E fazer uma divulgação do simpósio, o primeiro simpósio sobre ensino de língua portuguesa para surdos, que vai acontecer em outubro. Então, a gente, acho que em 10 dias mais ou menos, a gente vai começar a divulgar para vocês terem conhecimento e participarem conosco. Muito obrigada.